Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Sabe como é que um escândalo de banco lá em Brasília tem a ver com o preço que a gente paga na gasolina? Pois é, hoje a gente vai desenrolar esse novelo que está ligando um caso gigantesco de fraude aqui no Brasil com tensões políticas do outro lado do mundo e, claro, com decisões econômicas que batem direto no nosso bolso. Vamos juntar as peças e ver no que dá. Olha só o nosso roteiro para entender essa história. A gente começa vendo como o mercado brasileiro está meio em pânico. Depois, vamos mergulhar de cabeça no escândalo do Banco Master. De lá, a gente abre o mapa para olhar o cenário internacional, que não está nada calmo, e a alta do petróleo. E no final, a gente amarra tudo para entender qual é a conta que sobra aqui para o Brasil. Vamos nessa? Então, a primeira peça desse nosso quebra-cabeça é esse clima de apreensão que tomou conta do mercado financeiro brasileiro. Os investidores estão, assim, com o pé atrás e não é para menos. Vamos dar uma olhada nos números para entender o porquê. Esse aí foi o número do fechamento do Ibovespa na última semana, 176.200 pontos. Para quem não está muito familiarizado, o Ibovespa é tipo um termômetro das maiores empresas do Brasil, sabe? E nesse momento, o termômetro está mostrando que a febre está subindo, com muita instabilidade e incerteza no ar. E esse outro número representa uma queda de 0,81% na semana. Pode não parecer muita coisa, né? Mas é um sintoma claro da instabilidade que a gente vai começar a desvendar agora. Uma instabilidade que tem raízes bem fundas, tanto aqui dentro quanto lá fora. Agora sim, a gente chega no epicentro da crise aqui no Brasil, o escândalo de fraude do Banco Master. E olha, isso aqui não é só uma história de dinheiro, não. É uma verdadeira bomba política que tem potencial para balançar as estruturas do poder lá em Brasília. A cronologia desse escândalo parece até roteiro de filme de suspense, saca? Começa com a descoberta das fraudes, aí leva para a prisão do banqueiro, o Daniel Furcaro, e agora a coisa escala para uma negociação de delação premiada que pode derrubar um monte de gente poderosa. Essa frase aqui resume perfeitamente o pânico que se instalou em Brasília. A delação do Furcaro não é só uma ameaça, gente. É uma bomba relógio com potencial para causar um terremoto político de proporções gigantescas. E é aqui que a gente vê o tamanho do buraco. As investigações estão apontando para uma teia de corrupção que vai do Congresso, passa pelo governo e chega até no judiciário. E como se isso já não fosse chocante o suficiente, ainda tem acusações de um esquema de R$ 1 bilhão de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. É mole? Mas os problemas do Brasil não acontecem numa bolha. Para entender a foto completa, a gente precisa dar um zoom out e olhar para o cenário mundial, onde está se formando uma verdadeira tempestade perfeita, com decisões de bancos centrais e conflitos internacionais. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Aqui a gente vê duas estratégias econômicas que estão em rota de colisão. Pensa assim, é como se fossem dois carros acelerando um na direção do outro. O Banco Central do Brasil está pisando fundo no acelerador, cortando a Selic, que é a nossa taxa de juros, para ver se a economia anda. Enquanto isso, o Fed, que é o Banco Central americano, está pisando no freio, mantendo os juros lá em cima para segurar a inflação deles. O resultado? Uma pressão econômica enorme. Tá, mas por que essa cautela toda dos Estados Unidos? A resposta está a milhares de quilômetros daqui, lá no Estreito de Hormuz. A coisa está esquentando por lá, com um conflito envolvendo o Irã nessa rota marítima que é super importante. E isso está mandando ondas de choque para o mundo todo e o Fed está sentindo a pressão. E é exatamente aqui que a crise interna do Brasil e as tensões lá de fora se batem de frente. O conflito no Oriente Médio foi a faísca que acendeu um pavio. E a consequência foi uma explosão no preço do petróleo, imediata e bem dramática. Para ter uma ideia da gravidade disso, pensa no seguinte: agora, nesse exato momento, 1/5, isso mesmo, 20% de todo o petróleo do mundo está praticamente parado lá no Golfo Pérsico. E por quê? Porque o Estreito de Hormuz, que é a principal artéria da indústria do petróleo, está quase fechado para navegação. O resultado desse problemão todo está aí no gráfico. O preço do barril de petróleo Brent disparou para $115, um valor que a gente não via há 4 anos. E esse aumento não é só um número numa tela, não. É um tremor que está sendo sentido na economia global inteira e que chega até o posto de gasolina aí da sua esquina. E agora a gente fecha o círculo. Vamos ver como essa tempestade perfeita, com escândalo político aqui dentro e crise de energia lá fora, está virando um problema bem real para a economia brasileira. Um problema que vai do preço da comida até o custo de transportar qualquer coisa. A pergunta que não quer calar é, no fim das contas, o que isso tudo significa na prática? Como é que um escândalo em Brasília e um conflito do outro lado do mundo
afetam o nosso dia a dia, o nosso bolso. Pois é, as consequências já estão batendo na nossa porta. O preço do diesel na bomba subiu até 20%, e isso está deixando os caminhoneiros numa situação limite, com a ameaça de uma greve que poderia simplesmente parar o país. O custo para transportar qualquer coisa subiu uns 25%, e essa onda toda está botando mais lenha na fogueira da inflação, ameaçando o poder de compra de todo mundo. E é assim que a gente termina nessa encruzilhada. O Brasil está no meio de uma colisão de crises, tanto as nossas quanto as que vêm de fora. A questão agora não é nem só para onde a economia vai, mas sim se o país consegue atravessar essa tempestade toda sem afundar. O futuro está incerto e as apostas nunca foram tão altas. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você.